Você sabe o que faz um vereador? Assista a entrevista com o presidente Márcio Patucci. A primeira delas é a fiscalização, ou seja, nós temos que fiscalizar os atos do Poder Executivo. Derrubado o veto ao texto que responsabiliza as empresas pelo destino final do óleo de cozinha. A intenção de Cláudio Luiz Rufa Soldar é evitar o despejo incorreto do óleo em ralos e terrenos baldios. Aprovada a resolução que prevê o uso de linguagem de gênero na Câmara Municipal. Uma sessão solene, por exemplo, quando eu for cumprimentada, que eu seja cumprimentada como vereadora, né? Quando leio meu nome na lista aqui do Legislativo dos vereadores, que possam dizer "e vereadora". Parlamento promulga lei proibindo a contratação de empresas que tenham feito doação em campanha eleitoral. As doações para candidatos e partidos podem esconder práticas ilícitas. O parlamentar explica que, desta forma, a iniciativa privada consegue, por meio de contratos, um bom retorno financeiro. Boa noite. O Legislativo Passo Fundense conta hoje com 21 representantes de 11 siglas diferentes. E o agente político é quem deve estar mais próximo da população, entendendo os problemas da cidade e buscando soluções. Quer saber mais? Assista à entrevista. Eu estou com o vereador Márcio Patucci, presidente do Legislativo Municipal, e a primeira pergunta é: qual é o papel do vereador? Olha, Paula, o vereador ele tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Claro que nós também obedecemos algumas regras, algumas legislações que impõem, né, algumas condições do nosso trabalho. A primeira delas é a fiscalização, ou seja, nós temos que fiscalizar os atos do Poder Executivo, tudo aquilo que o senhor prefeito, secretários municipais ou qualquer servidor da estrutura administrativa do Poder Executivo exerçam. Então, nós temos esse papel preponderante e importante de fiscalizar. É nossa prerrogativa saber o que acontece em relação aos recursos que são aplicados, aos contratos administrativos que estão sendo executados, se eventual função, né, está sendo cumprida na sua íntegra, e o vereador tem então essa importante missão que é a fiscalização. Eu digo que uma segunda tarefa nossa, que aí sim que é a essência do Poder Legislativo, é fazer leis, ou seja, elaborar projetos de leis com base nas nossas necessidades, observando também toda a nossa prerrogativa em relação à propositura de determinadas demandas legislativas, e aí sim trabalhar com os demais colegas, com os demais servidores aqui da Câmara de Vereadores, para que esse projeto, então, ele tenha uma melhor funcionalidade e possa, então, ser aprovado pelo conjunto de vereadores. Aqui em Passo Fundo, vai lembrar que somos 21 vereadores, e para aprovação de qualquer matéria são necessários a sua maioria, né? Ou seja, dos 21, sendo que o presidente não vota, então nós precisamos 11 votos para aprovação. Existem também os projetos de lei complementar, que são necessários, no caso, a aprovação por 12 vereadores. Então, essa também é a nossa uma das nossas funções. Claro que o vereador hoje moderno, o vereador que está atuando, que está interagindo com a sua comunidade, eles também têm uma preocupação de buscar demandas, né? Aqui na nossa organização, na Câmara de Vereadores, nós temos a figura da indicação e também dos pedidos de providência. A indicação é uma sugestão que nós fizemos ao seu prefeito municipal, aos secretários municipais, sobre determinada ação, como, por exemplo, a construção de uma escola, pavimentação de determinadas ruas, a construção de um distrito industrial, alguma negociação envolvendo, por exemplo, alguns órgãos estaduais e federais no que tange a segurança pública, infraestrutura e também saúde. Então, além da indicação, os pedidos de providência, que eles são situações mais usuais, né? Aquilo que está no nosso dia a dia, quando o vereador ele é provocado a, por exemplo,
fazer uma indicação de um tapa-buraco, de um corte ou de uma poda de árvore, também de uma troca de lâmpada, né? Então, todas essas demandas do dia a dia, da necessidade das pessoas que chegam aos nossos gabinetes, nós temos então essa atribuição e temos então mecanismos também procedimentais para realizar. Claro que muitas vezes dependemos que o Poder Executivo faça. Então, para isso, é necessário que também nós façamos essa interlocução com os secretários e até mesmo com o senhor prefeito municipal. Sabemos também, presidente, que para o andamento dos trabalhos aqui no Parlamento Municipal, temos as comissões que desempenham um papel extremamente importante. São as comissões permanentes e as comissões temporárias. Os grupos permanentes, então, são 4. Isso mesmo, Paulo. Os grupos permanentes são 4, ou seja, são 4 comissões que trabalham todos os projetos de lei. Nós temos a primeira delas, que é a Comissão de Legislação e Redação, que faz análise jurídica e redacional de todos os projetos de lei que chegam nessa casa, seja os projetos encaminhados pelos vereadores ou os projetos encaminhados pelo chefe do Poder Executivo. Depois dessa comissão, nós temos a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Temos ainda a Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas e a Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Então, essas 4 comissões permanentes que estão no nosso regimento, elas são obrigatórias à tramitação de todos os projetos de lei. Claro que determinados projetos que, porventura, não tenham afinidade com uma dessas comissões, como, por exemplo, um projeto que envolva um nome de rua, né, que não tem afinidade com a comissão de orçamento, ele necessariamente não vai passar por essa comissão. Então, após o parecer que é dado dos vereadores que fazem parte dessa comissão, como do vereador relator, então ele segue a sua tramitação normal, até que nós possamos, no plenário da Câmara de Vereadores, então fazer a discussão dessas matérias e aí sim o encaminhamento de votação. Com relação, então, às comissões temporárias, as comissões especiais, de que forma, então, elas funcionam? Olha, as comissões especiais é uma oportunidade que nós temos aqui na casa de trabalhar temas que não são desenvolvidos nessas 4 comissões permanentes que eu citei. Nós temos aqui, por exemplo, comissões temporárias que trabalham os trevos de acesso e a duplicação da BR-285, nós temos uma comissão temporária que trabalha as questões do aeroporto, nós temos uma comissão temporária que trabalha as questões do trânsito seguro, as questões da drogadição nas escolas, a violência, né, contra as mulheres. Então, nós temos ao todo 8 comissões especiais aqui na casa que trabalham temas que são provocados pela sociedade e que nesse nosso interesse, nessa nossa ação de sempre estar buscando solução para determinados conflitos, então a Câmara ela se preocupa em fazer essa atuação, esse debate, chamando outras entidades, outros poderes constituídos, para que algumas soluções então possam demandar desses trabalhos. Elas têm funcionado, têm tido resultados muito eficientes em relação às suas provocações, em relação às suas matérias e, de fato, que também, então, representa e complementa, né, o trabalho dos vereadores de Passo Fundo. O vereador Rui Lorenzato fez uma nova indicação ao Poder Executivo. O parlamentar está sugerindo a prorrogação do pagamento de dívidas sem juros e multas aos contribuintes. O pedido é para que o refis, que encerra nesta sexta-feira, seja estendido até o final de dezembro. Eles estarão também tendo essa oportunidade de estar acertando seus débitos para com o município de Passo Fundo com o 13º. Então é essa a nossa intenção, é ajudar no sentido daquela pessoa que hoje não pode pagar, ou seja, até o dia 30, mas que possa pagar mais no final do ano com o recebimento do 13º. Isso é importante para o Executivo também. Exatamente, essas pessoas irão estar pagando e estará entrando recursos também para os cofres municipais, para eles serem bem investidos na comunidade de Passo Fundo. E como amanhã é oficialmente o último dia para o pagamento do refis, a Prefeitura estará realizando um plantão de regularização dos débitos. O atendimento do setor de finanças será das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Os descontos chegam a 100% das multas e juros. Informações pelo telefone 3316-7144. E o Jornal da Câmara faz agora um intervalo e retorna em seguida com os destaques da ordem do dia da última plenária da semana.
Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. O projeto do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, que responsabiliza as empresas pelo destino final do óleo de cozinha, foi totalmente vetado pelo prefeito. De volta ao parlamento, por 14 votos a 6, a rejeição foi derrubada. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a nova lei sobre o programa de tratamento e reciclagem de óleo e gorduras de origem animal ou vegetal de uso culinário. A intenção de Cláudio Luiz Rufa Soldá é evitar o despejo incorreto do óleo em ralos e terrenos baldios. Esse projeto vem só beneficiar o meio ambiente, ajudando assim os comerciantes, por exemplo, de mercados, padarias, açougues, que têm esses produtos que já pode depositar, já tem empresas que fazem essas coletas, então fica mais fácil que nem esses óleos de cozinha, que realmente as pessoas pegam, largam no ralo. Então a gente fez esse projeto pensando no futuro, porque o jeito que está a água e a gente não está cuidando, eu fiz esse projeto pensando nisso. Rafael Loz presta este tipo de serviço na cidade. E o melhor, o recolhimento do óleo em residências e restaurantes é feito gratuitamente. Esse material a gente faz a coleta da seguinte forma: em estabelecimentos comerciais, a gente tem um cadastro com eles, eles nos ligam a cada 15, 20 dias, porque o volume é um pouco maior. Donas de casa, elas também têm o nosso telefone e nos ligam. Dependendo como está armazenado, a gente vai retirar esse óleo. Se estarem nas vasilhas de casa, panelas, alguma coisa assim, nós levamos o material para fazer a coleta. Então, não há custo para ambas as partes, tanto estabelecimentos comerciais ou donas de casas. A gente faz o transbordo desse material e esse material depois filtrado e limpo, ele é repassado para empresas que fazem o processo de purificação e esse material vira sabonete, shampoo ou biodiesel. O telefone para o recolhimento gratuito de óleo é o 9155-0422. Outra matéria que passou pela apreciação do plenário foi protocolada pelo vereador Alex Necker. Trata-se de uma moção de apoio ao fim do financiamento empresarial para campanhas eleitorais. Na visão do autor, esta prática prejudica todo o processo, como, por exemplo, reduz a competitividade entre candidatos com menor e maior poder aquisitivo. O Superior Tribunal Federal, depois de muito tempo discutindo, inclusive com o processo tendo sido segurado, engavetado por mais de 1 ano e 5 meses, decidiu que é inconstitucional as empresas destinarem recursos para as campanhas políticas. A presidente Dilma Rousseff, na mini-reforma que foi aprovada no Congresso Nacional, vetou o artigo que previa a contribuição das empresas, da iniciativa privada para o processo eleitoral. Mas nós sabemos que existe por parte do Congresso Nacional, em especial por parte do seu presidente, uma vontade de que isso seja regulamentado. Então essa moção é uma moção que nós estamos apresentando para os colegas vereadores, um grande número deles já assinou, de apoio à decisão do STF e também de apoio ao veto da presidente Dilma, para que não mais tenhamos contribuições de empresa no processo eleitoral. Isso é fundamental porque tudo isso que nós temos visto na imprensa nacional relacionada a questões de desvios, de relações de empresa, tem a sua origem na contribuição para as campanhas eleitorais. Acabando com as contribuições das empresas no processo eleitoral, nós teremos um processo mais legítimo e mais transparente. Também foi aprovada a resolução da mesa diretora que prevê o uso da linguagem inclusiva de gênero no parlamento.
Foram décadas de lutas e conquistas. A figura masculina, que antes era dominante, agora divide espaços importantes com as mulheres. De acordo com a vereadora Cláudia Furlaneto, a linguagem inclusiva deverá ser utilizada em documentos oficiais e solenidades. A questão do feminino não foi posta e não foi tratada nessa Câmara como de fato deveria, ou seja, a mulher ocupando o espaço, um espaço historicamente masculino, mas que necessita e carece demais da presença feminina, o respeito para que os nossos colegas vereadores tenham comigo e com as demais vereadoras que venham, se Deus quiser, ingressem nessa casa também. Então, essa proposição da linguagem inclusiva de gênero, ela se dá muito por compreender que é através da linguagem que a gente cria e constrói as nossas relações, né? Relações de respeito. Quando os cargos forem mencionados, também será observada a condição feminina ou masculina. Numa sessão solene, por exemplo, quando eu for cumprimentada, que eu seja cumprimentada como vereadora, né? Quando leio meu nome na lista aqui do Legislativo dos vereadores, que possam dizer "e vereadora". Então são questões que para muitos parecem simples, mas para nós mulheres, por movimento e fortalecimento e empoderamento da mulher nesses espaços é de fundamental importância. Conforme a vereadora Cláudia Furlaneto, os governos federal e estadual já respeitam a utilização da linguagem inclusiva de gênero. Existem duas vertentes aí. Tem a questão da ortografia do português, que daqui a pouco presidenta não soa bem e não está contemplado dentro da gramática da língua portuguesa. E, por outro lado, tem a compreensão da questão inclusiva do gênero, da importância de pautar o A no final das palavras quando se referir a mulheres, né? Então a presidenta Dilma, ela fez essa legislação. Hoje, por exemplo, nos diplomas escolares, eu tenho um exemplo disso que fiquei muito feliz quando eu recebi o meu diploma de mestre, né? Veio assim, confere o diploma de mestra Cláudia Furlaneto. Então parece pouco, mas extremamente importante, né? Eu não sou um mestre, sou uma mestra. A Câmara de Vereadores promulgou a lei proibindo os poderes executivo e legislativo de contratarem empresas que tenham feito doações em campanhas eleitorais. A justificativa é simples. Como o texto foi aprovado em setembro e até o momento o prefeito não publicou a lei e nem a vetou, o parlamento pode sim promulgá-la. Conheça então o que diz essa proposta que está em vigor em Passo Fundo. Podem receber doações de empresas, mas estas empresas não podem estar celebrando contrato de licitação ou contrato de concessão de alguma obra ou assim por diante. Então, está proibida de participar de licitações. Isso se faz necessário, porque, na verdade, é dali que surgem muitas ações negativas, né? E assim por diante. Porque se nós pegar um exemplo onde 95% dos financiamentos de campanha, de doação de campanha, ele provém de grandes empresas. E estas empresas, não é porque elas são bondosas que elas estão fazendo essas doações para as campanhas, é porque depois elas vão vir fazer as suas exigências para o seu prefeito, para o deputado federal, estadual e assim por diante. Então é isso que nós temos que reduzir, nós temos que fazer critérios, fazer leis que vão inibindo essas questões do financiamento das grandes empresas. As doações para candidatos e partidos podem esconder práticas ilícitas. O parlamentar explica que, desta forma, a iniciativa privada consegue, por meio de contratos, um bom retorno financeiro. A cada R$1 de doação, as empresas conseguem recuperar, com obras depois, R$ 8,50. A cada R$1, R$ 8,50 elas conseguem recuperar. E outra que também o prefeito, o próprio vereador, os deputados, o governador do estado, eles ficam refém de uma política definida pelas grandes empresas, pelos grandes grupos econômicos. Com a matéria, o vereador petista acredita que o famoso Caixa 2 também será evitado.
Muitas opiniões dizendo assim, não, mas daí vai haver o Caixa 2, as doações vão acontecer paralela, né? Isso aí muitos, até alguns colegas vereadores aqui colocaram, né? Mas se for perceber no entendimento de que o Caixa 2, sendo ele se tornado crime, aumentando a pena, aumentando punição, aumentando o tempo na cadeia, vamos dizer assim, isso aí não automaticamente isso aí se regra e se reduz esse ato. Até a próxima semana, alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais terão atendimento diferenciado. Amanhã, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura terão ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público. O expediente retorna na terça-feira. Já a coleta de lixo será realizada até sexta-feira, voltando ao normal após o feriado de finados. Os mercados e hipermercados estarão abertos no sábado e domingo e fechados na segunda-feira. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.